Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia aos internautas. Falar de perdão é falar de limpar a alma, viu? Vamos limpar a alma hoje. Vamos nos debruçar nas entranhas desse espírito e lavar e limpar essa alma. Pense que para o espírito não existe outra melhor forma de crescimento que perdoar. Isso é fundamental. Estamos falando de crescimento espiritual. Portanto, crescer define e se espera que a terra, para esse crescimento, esteja fértil, bem limpa, sem maiores adereços, para que a raiz, caule e as frutas aconteçam, cresçam na proporção necessária. Somos a semente. Só que é uma semente independente. Ela depende da terra, depende daqueles que vão arar, que vão jogar água. Mas a força desse crescimento não depende dos outros. Depende de nós. Essa semente quem jogou foi o Eterno, o Pai, o Deus, o Alá, seja quem for, Jesus Cristo. Mas a verdade é que somos sementes. Essa força está em algum lugar. Pergunte a você onde ela se encontra. Como faz para surgir, para se expressar como espírito? Perdão é um desses caminhos. É uma dessas forças. Perdoar é se perguntar se em algum momento você ainda continua nessa vida lembrando do passado com mágoas. Se algumas coisas ainda acontecem em você, que você olha e diz assim, poxa, hoje já está tão distante daquilo que eu vivi, mas ainda me lembro. E o meu coração ainda está pesado. Então é preciso conversarmos mais sobre perdão mesmo. Talvez todas as coisas não estejam tão claras. Porque a vida do espírito é uma vida de relações, sabe? É uma vida do cotidiano, de entrar e sair, mas sempre estar com o outro. Sempre falar com ele, olhar. O corpo fala, os olhos falam, a voz, ela expressa tudo aquilo que o espírito está com vontade de fazer, de falar. Então, de alguma forma, estamos com o outro, não vivemos sozinhos. Então, o perdão é uma tarefa. É uma tarefa que está no livro da vida. É uma tarefa que permite com que possamos olhá-la todos os dias e fazer um teste. Verificar se realmente a gente está contemplando aquilo que está sendo ensinado. E essa tarefa do perdão é incrível, como praticamente ela é quase 24 horas. Porque mesmo que a gente não esteja com a pessoa está muitas vezes em nossa cabeça. Não é? Então é um exercício que é infinito. E quando essas pessoas, a situação em si está em nossa cabeça, em nosso coração, que depende de nós, no nosso cotidiano, nessas relações diárias, é porque muita coisa ainda precisa acontecer. O primeiro acontecimento é quando te chama a atenção daquilo que não está confortável. Se as coisas, essa relação não está confortável em você, é o primeiro sinal. Penso que é muito difícil as pessoas dormirem todos os dias, viverem cotidianamente sem lembrar de alguma coisa que a deixe desconfortável. Porque quando é confortável, a gente vai numa boa, a gente não lembra, a vida tem uma produção natural, mas quando alguma coisa ainda está para ser resolvida, aquilo pesa, o dia não passa. A gente
Ai, se eu encontrar com a pessoa. Então, eu queria lembrar que a palavra perdoar, ela vem de uma palavra, saber o teor das palavras, né, faz todo sentido. Perdoar vem do latim, perdoare. Quando você separa, né, o per significa além. Doare é doar. Então, é além de doar. Além, além. E aí, quando a gente vai pegar a passagem do Evangelho, chega um determinado momento que os apóstolos colocam que nessa conversa com Jesus, muitas vezes, muitas experiências com ele, uma das coisas que ele falou e deixou muito claro, como um indicativo, né, um caminho também, faça isso, mas muitas vezes. Faça isso 70 vezes 7. Faça isso, mesmo que aconteça de novo na mesma proporção. Amanhã faça de novo. E aí vem um pezinho dessa grande irmã que é perdoar, que é a tolerância. É difícil perdoar se você não trouxer essa virtude da tolerância. E aí você começa a se analisar, porque o perdoar talvez seja mais filosófico, mais distante de agregar para esse ser que está na caminhada reencarnacionista, mas a questão da tolerância fica mais perto de nós. Às vezes não temos tolerância em ouvir uma televisão, uma propaganda, e às vezes estamos sozinhos em casa, imagine. Não temos tolerância com a coisa que não fala, com a coisa que não reage conosco. É preciso pensar o quanto temos de limite, o quanto temos de avanço. Nós mesmos buscarmos o nosso termômetro interno. E conhecer e reconhecer, conhecer e reconhecer, e assim significar, dar novo sentido à vida. Porque às vezes a vida fica meio morna, ou sem sentido, que é o pior. A vida, ela tem muito de criatividade, ela tem muito de sabor, ela tem muito de gosto, de vida em abundância. A ponto de acordarmos muitas vezes e querer saltitar de uma alegria que não sabemos nem de onde vem. Isso que é o certo, é o normal. Aí que está a vida em abundância. Mas acordar ou viver durante o dia triste, porque brigou com alguém e não consegue perdoar, é algo que tem que ser revisto pelo ser. Porque esse não é o normal. O normal é estar vivo, reencarnado, buscando esses diferenciais. Porque se for para ficar reencarnando, e ter isso no nosso campo energético, essa energia que a gente não sabe destrinchar, digerir, compreender. E por falar em compreender, está aí um outro caminho. Perdoar é ter tanta tolerância a ponto de compreender o que foi que aconteceu. Porque senão, estamos todos os dias não perdoando, pura e simplesmente pelo instinto. Somos racionais, espíritos imortais, seres de luz, que permite e espera milhões de possibilidades para reagir de formas diferentes, cada vez mais educada, limpa, brilhante, certeira, verídica, a ponto de você olhar para o outro e seja o que for que aconteceu, qualquer palavra que ele lhe diz, aquilo já não te atinge mais. Porque você já chegou num patamar vibratório que aquilo não conta mais. Aquilo não te deixa sem dormir, você não precisa mais daquilo para viver. Você precisa e começa a escolher outras formas de viver, de energia para viver. E o que a gente, às vezes, se pega é gastando energia desnecessária do corpo vital. Às vezes desencarna antes do tempo,
E às vezes não é um acidente, não é uma doença séria. A gente podia desencarnar com 100 anos, está desencarnando com 50, por conta de tanto nervoso, tanto mal-estar, tanta angústia. Não há corpo que aguente. Adrenalina que se leva ao corpo diariamente é uma judiação. É um suicídio, gente. Controlar o corpo e a bioquímica do seu ser, que é preciso. Esse corpo é um instrumento de evolução. A gente precisa cuidar dele. O perdão perpassa por aí. Porque a mágoa, a raiva, essa angústia diária, seja do pai, da mãe lá no passado, seja do filho, não importa, do marido, da esposa, que são mágoas profundas, muito profundas. É preciso rever. Qual é o patamar, qual é o nível de status vibratório que você quer? Afinal de contas, já chegamos a um determinado momento que ouvir falar sobre o espírito, da onde ele vem, para onde ele vai e como ele vive, é algo muito comum dentro dessa casa. Ora, então o que estamos fazendo com esses conhecimentos? Pelo menos refletir sobre eles. É importante para a delineação do seu espírito, para que as energias deletérias elas possam sair naturalmente. E aí você vai reconhecer. Você vai perceber, porque as coisas vão acontecer à sua volta. Não que você vá se tornar frio, repare. Mas é outra forma de ver o mundo. Então, aquilo que te magoava e você vivia chutando o balde, de repente vai aparecer, você vai pegar o balde que foi chutado, mas você não vai dar aquele sentido, aquele peso. Até você vai continuar fazendo isso e quando você percebe, você está sendo 1000 vezes mais tolerante. Porque aquilo não está fazendo parte da sua vida, que você já superou, mas o outro vai aprender com seus exemplos. Ele vai aprender. Acreditem, ele vai aprender. Não tem coisa melhor na vida que dar exemplos. Sem proselitismo. É simplesmente fazer. É para estar melhor, então seja melhor. As pessoas vão perceber. Elas vão perceber, porque o seu campo vibratório vai modificar e a empatia vai se fazer. Então, a primeira coisa que é preciso você parar para perguntar para você é: eu sou empático? Você não precisa ser simpático e muito menos antipático. Mas o empático, ele traz em si todo um conteúdo educativo, sabe? De autodisciplina, de auto-perdão, de dizer, poxa, tem um limite, reconheça. Tem limites, você não sabe tudo. Quem sabe tudo não somos nós, não. É quem nos criou. Somos co-criadores. A gente vai aprendendo um pouquinho através dessas reencarnações e vamos tendo outras criatividades e criando outras bolhas de conhecimento, outros formatos de vida em abundância com o outro e com nós mesmos. Não se preocupem com isso aqui agora. Eu sei que é difícil falar, porque o processo reencarnatório tem muita coisa para a gente aproveitar, estudar e crescer juntos. Mas a questão do tempo e espaço, da vida na matéria, às vezes nos limita muito querer resolver as coisas e vai esquecendo do lado aquilo que diz respeito ao espírito propriamente dito. Olha, as reencarnações, quantidade de reencarnações nesse mundo material, porque as reencarnações elas vão acontecer sempre. O que mudamos é a vibração. Nós somos seres imortais, porém multidimensionais. Essas dimensões estão atreladas ou não a mais matéria ou não, de acordo com a forma como você pensa, de acordo com a forma como você tem consciência das coisas e como você desfaz aquilo que te incrusta, aquilo que te veda. A quantidade de véu que tem nos seus olhos é exatamente a quantidade de matéria que existe para que você não consiga ver. Qual é a crença que está estabelecida em você de tamanha quantidade montante vibratória
que você não consegue perdoar? O que foi que chegou até você, que você ainda não percebeu, que está te impedindo de ver um mundo melhor? Porque, gente, a melhor coisa que tem é dormir bem, sem preocupação se você se vingou, se a pessoa vai de novo se vingar. Porque são sentimentos primitivos. São sentimentos no início da formação do espírito, quando foi dado o livre-arbítrio. A gente já está numa caminhada mais avançada, a ponto de estar aqui discutindo coisas muito mais elevadas. Então, não é possível que vamos continuar carregando uma mala tão pesada desse jeito nas reencarnações. Se é possível melhorar, o convite é tentar todo dia, é tolerar um pouco a cada dia, para ver se isso mesmo tem esse efeito do que está sendo falado. Por mais que esteja bem escrito nos livros, exemplos que são dados, vídeos, filmes, as pessoas podem até viver dentro da sua casa com você e até te dizer isso, mas não tem coisa melhor na vida que experimentar. São as experiências crescentes e que dão sentido ao espírito que fazem esse crescimento. Quer crescer? Aprenda a perdoar. Não é hoje, mesmo falando isso, você não vai... Não é hoje, de hoje para amanhã que você vai começar, não, eu perdoo. Porque você pode estar dizendo assim, eu perdoo, mas eu não quero saber mais dessas pessoas. Então você perdoou? Porque o perdão é o desafio de você dizer que perdoou, mas enfrentar e estar de boa com essa pessoa. De poder estar olhando para ela e dizer assim, nossa, eu não tenho mais nenhum tipo daquela energia. E quanto eu vejo que eu cresci. Outro dia eu estava olhando, eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo, mas eu tenho contato com os meus amigos. E quando eu vou em São Paulo, que eu vejo a minha família, parte dela, meus amigos, quantas coisas ainda eles pensam quando eu saí de lá. E hoje eu penso tão diferente em determinadas coisas, como eles estão com determinadas crenças de que eu já superei. Eu vejo paulista, meus parentes, assim, muito tensos com a violência. O tempo todo, eles vivem aquilo, né? O tempo todo. Penso que se eu estivesse lá, ia ser mais difícil eu não estar dentro dessa relação. Mas, assim, todo mundo que anda na rua é suspeito. Todo mundo é acusado de alguma forma. Todo preso tem que merecer ser preso mesmo e acabou. Então, o que faz com que ainda estejamos pensando assim das pessoas, dos nossos familiares? Se sabemos que mudar de vibração muda a rota, muda o roteiro, será que nós aqui não estamos, de repente, perdendo tempo quando estamos assistindo algo, olhando para o outro e a gente não eleva a vibração? Será que não é isso que falta? Mudar. Outro dia encontrei com um colega, eu estou fazendo um estudo de práticas integrativas em saúde, estou fazendo um curso de especialização. E nesse curso tem um físico, um professor de física, um doutor na área de física, e ele estava orientando a gente, porque a gente estava falando de vibração, etc. e tal. Ele falou assim, vocês querem ver mudar? Vocês estão pensando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. Para lidar com o mundo material, muitas coisas, às vezes, inicialmente, é preciso lidar com elas de maneira bem material. Por mais que você seja uma pessoa sutil, tenha essa leveza, etc. e tal, coloque músicas de elevação. Deixa ficar vibrando aquela música o tempo todo. Ou as preces, vocês vão ver como o ambiente de vocês vai mudar, porque tudo é energia, tudo é onda, vibra. E você sabe que eu andei fazendo essas experiências e muda mesmo, muda. Mas não é a fonte ainda original. A fonte original está aqui, ó, está aqui dentro. A fonte original é o desejo, é a potência do querer. Bom, meu desejo é a potência do querer, quis. Fui lá, liguei o som e mantenho a vibração. Mas imagine isso, gente, com todo mundo junto nesse universo,
com todas as pessoas daquele bairro. É preciso a gente questionar também se o que a gente perdoa, a gente ainda sente necessidade, quem a gente diz que perdoa, se a gente ainda sente necessidade de se vingar. Se a gente ainda tem a sensação de chegar para a pessoa e dizer assim, um dia isso vai acontecer. Porque às vezes não é você se vingar, mas às vezes acontece alguma coisa com a pessoa e você vibra. Ah, bem feito. Horrível, né? Isso é horrível. Mas somos nós. Bem-vindo ao mundo dos normais. Quem é que já não passou por isso, ou faz, né? Ou fez? Ou quantos de nós caímos em tentação e o outro está lá, bem feito. Gente, é essa energia que tem que ser desfeita. Porque isso não leva a gente a lugar nenhum. Não precisamos mais disso. É muito melhor quem vive isso. É uma experiência minha também, e é uma experiência que todos, de alguma forma, já passou, não, muito ou pouco, mas viver com outra energia é muito melhor. É muito melhor. Além de você atrair outros espíritos que andam com você melhores, as intuições vêm com muito mais facilidade. Quantos de nós, na nossa caminhada, diz assim, eu perdoei, eu perdoo, mas não vou ser mais a mesma pessoa. Quem é essa pessoa que não vai ser mais a mesma? Você tem que primeiro se compreender, né? Quem é você? Quais são seus limites? Até onde você pode ir? Que tem lugares que você diz assim, eu não posso ir naquela casa, porque se eu for, tá difícil. Vou falar o que eu tenho que falar, porque está aqui, ó, engasgado. Aí a gente evita ir para as festas, né? Determinados lugares. Gente, vamos retomar isso. O normal é ir para todos os lugares sem caraminholas. Sem trazer nada atrás que traga essa sensação ruim. Mas se ainda não estamos preparados, precisamos nos perguntar, o que me falta para ver o que há de melhor? Como eu faço para melhorar o meu espírito, esse entendimento? Porque perdoar é também entender a origem da coisa em si. O que foi que aconteceu para aquela pessoa fazer o que fez? Porque não é perdoar um livro, é perdoar as pessoas. O que foi que ela fez? Qual foi a origem desse pecado? O que aconteceu? Gente, se formos reler tudo o que aconteceu, isso tem justificativas. Claro, não estamos justificativa para a pessoa, porque qualquer mal, ele tem que ser questionado. Mas ali tem uma história. É preciso compreender o que se passou. Isso é tolerar. Isso é o 7 vezes 7. Isso é a virtude dessa autodisciplina que a gente está tocando no assunto. Espere, aguarde. Está vendo que a altura da voz está diferente? Está sentindo que a energia está incomodando? Chega para você, você chega a tomar aquele susto? Silencie. Silencie que aquilo não é para você. No sentido de que você não precisa absorver. Às vezes é para você sim que você precisa escutar para reaprender alguma coisa. Mas não revide. Porque esse revidar é o que gera violência, sabe? É esse revidar que fazem as guerras aumentarem. Esse revidar, muitas vezes, que faz um filho sair de casa, um pai sair de casa, uma mãe sair de casa. É esse revidar que faz, muitas vezes, irmão não falar com o irmão. Não é? Então, se nós estamos compreendendo isso juntos, por que não tentar fazer ao contrário? Então, se eu não consigo resolver agora, e muito menos nem tentar perdoar, é preciso silenciar para repensar. Qual é a melhor rota para ir nesse caminho? Porque é da minha família, mora como meu vizinho, mora à frente da minha casa, trabalha comigo,
Olho e vejo todo dia, é meu filho, é meu marido. Gente, como o maior exercício é aquele que está dentro da sua casa. Porque você está ali todo dia, você tem intimidade para fazer cara feia, para fazer cara bonita, para dizer que não vai fazer as coisas, para dizer que vai fazer as coisas, para mandar, desmandar, não é? Porque está na intimidade. Você diz as palavras sem filtro. Mas é ali também que você vai aprender a fazer tudo ao contrário. Ser educado, disciplinado, expressar as virtudes. Bom dia, boa tarde. Com esse negócio da adolescência, uma adolescência tão alterada do jeito que a gente vê, às vezes minha filha sai, vai para a escola, o pai leva e eu vou buscar. E às vezes ela sai, volta aqui, cadê meu beijo, cadê meu abraço? Ah, mãe, você já é minha mãe. Não, por isso mesmo. Por isso mesmo. Vocês entenderam? É um resgate essencial. Isso gera vibrações de amor. Se o outro gosta ou não gosta, eu não tenho nada a ver com isso. A questão é minha, entenderam? Você não tem que se esquivar porque o outro não gosta, porque ele não quer, e ele não te dá guarda, ele não te dá esse espaço. Ele não precisa, você não precisa entrar na vibração dele porque aquilo é uma escolha daquela pessoa, porque ela entende daquele jeito. Agora, por conta disso, você não vai vibrar em mais alto tom? Vai lá e abraça, meu irmão. Vai lá e dá bom dia, dá uma mão. Na hora que está entrando no carro, está vendo que está passando uma pessoa e você nem conhece, o que custa dar bom dia? Essas vibrações, elas emitem e têm uma força. Toda vez que você lembrar disso, tente ser cordial. Principalmente com quem mora com você. A cordialidade gera bem-estar. E a pessoa, você é tão cordial que a pessoa que não é, ou não tem o costume de ser, ela fica sem graça. Ela acaba, né, não está nem a fim de abrir a boca para falar. Finge, passa, né, finge que não viu. Mas você, bom dia, Maria. Aí Maria, você está aí. Não importa não, sabe? Deixa ela com as caraminholas dela. Imagine, passamos pelos outros com preguiça até de olhar, de dizer bom dia. Que danado de espírito é esse? É preciso, e isso vem de nós. Então, vamos ser o cara de pau diário. Vamos olhar para as pessoas e ver as virtudes que elas têm. Todos nós damos sentido a todos nós, todos. Ninguém aparece nas nossas vidas por acaso. Ninguém cai do céu. Em nossa família, como vizinhos, parentes, seja o que for, do nada. Busque sentido nessas relações. Traga para si uma forma de construir um mundo melhor. É necessário retomar aonde você se encontra, porque muitas vezes, por indisciplina, o seu ego, ele está tão alto, ele está de tamanho tal, que ele não deixa você observar a sua essência. Baixa a bola dele um pouco. Baixar a bola um pouco do ego é silenciar. Bota ele no lugarzinho dele, porque você, como espírito, é que comanda isso. Quietinho aí, que eu quero entender o que está acontecendo. Porque eu não sou assim. Se minha essência é divina, minha essência é boa. Meu amigo, não, peraí. Isso é o autocontrole, gente. É esse exercício que a doutrina espírita e essa casa estimula a gente a fazer. É dominar essa essência de uma raiz que é só instintiva, que é só ruim. Sabe, o instinto, a ruindade, foi em um determinado momento por muitos motivos. Pronto, passou. Eu estou em outro reino agora, reencarnatório. Eu vivo um reino do homem superior que está buscando, dentro dessas multidimensões, crescer mais, ter paz infinita dentro de mim.
E ter paz é estar leve no mundo. É entrar e sair de todas as portas sem ter nada preso atrás. É não entrar e sair e ficar com o pé na porta, porque você não sabe quem vai entrar e quem vai sair. Deixa de ser desconfiado, homem de Deus. Pare de cobrar das pessoas aquilo que nem você pode dar. Estar controlando o ego, estar atento ao que ele está fazendo, é se colocar dessa forma. É dizer assim, eu só posso ir até aqui. Como eu não posso ir até ali, eu vou me silenciar e vou me reestudar. E vou amanhã tentar. Se eu não conseguir, eu tento de novo no outro dia. Agora, emitir o mesmo padrão vibratório, a mesma ideia de violência, de vingança, é estar ainda no sentido primitivo da coisa. Esses sentimentos não nos constroem, não nos pertencem mais. Agora é elevar-se. E tudo que você faz, ensine. Tudo que você tiver, quando alguém chega para você e quer saber que quer te contar alguma coisa, retome aquilo sem necessariamente precisar saber, principalmente porque não é seu, e muitas vezes não é da pessoa, é uma fofoca, mas aprenda a usar aquele momento como utilidade de crescimento. Porque muitas vezes o não perdão está nas fofocas. Às vezes as pessoas dizem que não tem nada a ver, não foi nem para você, mas você fica com raiva, porque acha que tudo que se fala é para você. Ainda tem essa. Então, por quê? Porque isso é querer exigir das pessoas aquilo que a gente, e achar que a gente é perfeito, que ninguém pode estar falando da gente. Mas, na verdade, o convite é tudo o que chega a mim, as pessoas, as coisas, as palavras, como é que eu recebo isso e de que maneira eu vou contornar. Porque isso me ajuda a me construir como personalidade, como pessoa, como espírito imortal, e me prepara para novas relações, para novos embates, para novos cotidianos. E nesses cotidianos, eu não tenho que ficar pesando na balança a palavra A ou a palavra B, o sentimento C ou o sentimento D. A história é importante saber. Porque, no fundo, você vai ver, nossa, eu nem pensaria dessa forma. Como a pessoa foi radical. Porque muitas vezes você é assim. Então, quando a gente olha o histórico do outro, a gente está se olhando. E muitas vezes aquilo que você não gosta no outro é exatamente porque você não sabia que aquilo existia em você. Tem um pouco. Porque o que nos incomoda é aquilo, gente, que ainda não está bem arrumado dentro de nós. Porque aquilo que está superado passa batido. A pessoa vai chegar e dizer assim para você, poxa, falaram isso de você, e você nem reagiu. Poxa, e foi mesmo? Não percebi, porque não chega nem para você. Às vezes a pessoa direciona você, direto ou indiretamente, mas você não ouve, porque você já ultrapassou aquilo não te perturba. Você volta ao ambiente, você volta ao reencontro, e as coisas continuam em paz. Essa é uma percepção interessante. E tem um outro detalhe que eu queria conversar com vocês, que está relacionado ao orgulho. O perdão está muito atrelado a um dos grandes obstáculos para o crescimento do espírito, que é o orgulho. Não perdoar significa manter-se no poder. Venha pedir perdão para mim, venha. Aí a pessoa vai, pede, e você diz assim, mas você não foi tão bom assim, não. Não vou te perdoar agora. Ou não precisa nem dizer, porque a pessoa fica tão receosa que ela não tem coragem de chegar para você e pedir desculpas. E esse poder é algo interessante para um espírito que vibra em baixa condição. É isso que eu falei no início, vamos limpar essa alma. Não precisamos dessas roupas mais. O tempo dos reis, das rainhas, já se foram.
dos imperadores também. O que eles tinham muito era isso, viu? Orgulho, vaidade, egoísmo. Estamos em outra era. O que precisamos é ser amigos um dos outros. A amizade constrói mundos. Eu tenho certeza que se o Senhor da vida não tivesse tão bons amigos, como seria construir, ser co-criador desses mundos? São assim os nossos filhos. Somos assim dentro do nosso trabalho também, dentro de qualquer seara. Fazer amizade é algo que só beneficia o espírito. Ter amigos, pessoas confiáveis, pessoas que vivem conosco, que sabem de nossas verdades, que sabem dos nossos limites, mas não ligam para isso. Pelo contrário, dão exemplos e vão seguindo. Aconteceu uma coisa bem legal, uma experiência que eu tive também, que foi assim, estávamos entre casais, né, e familiares, e aconteceu alguma coisa que meu esposo perguntou, poxa, mas você não fez isso? E era alguma coisa que, se tivesse acontecido em outra família, ia ter briga. Aí eu disse assim, poxa, eu não fiz. Por que você não fez? A pergunta foi essa. Poxa, me esqueci. Tá bom. Depois eu vejo isso. Mais ou menos assim. E aí, nessa história, nessa conversa, alguém falou assim, poxa, se fosse lá em casa, isso já tinha estourado, tinha tido briga e ia ficar sem falar. Aí meu esposo chegou e disse assim, pois é, essas coisas com a gente já não acontecem mais, porque a gente vai conviver juntos. A gente vai resolver. Só paciência. Fazer o quê? Estou chateado, mas não vou levar isso a facão. Vocês entenderam? Essa burilação, essa lapidação, acontecem com todas as pessoas. É cada um que vai exigir, buscar o limite, e essa lapidação em conjunto. Não dá para fazer essas coisas sozinhos. Para de exigir do outro aquilo que você não pode dar. Então, lapidar as relações faz parte do crescimento do espírito. Que você precisa agora pensar. O que mais dentro dessas relações eu preciso lapidar? Traga agora para a sua mente quem é a pessoa, quais são as pessoas que é preciso lapidar essas relações, melhorar essa energia. E posso te dizer uma coisa? Se você não tem coragem de conversar com ela agora, pense, busque esse histórico e mesmo assim escreva uma carta, bote lá no correio, ninguém precisa saber. Ou entregue isso a alguém, ou vá lá e fale, pega um telefone. Teve uma certa feita, eu era residente, eu sou enfermeira, eu era residente na UFBA. E me lembro, já tem tempo, e eu sei que eu fui pegar um documento na secretaria e tinha uma professora lá. Poxa, gente, e eu fui tão grosseira, isso tem tempo, olha só. Eu fui tão grosseira com essa professora, mas achava que eu estava no meu direito. E essa professora falou assim, não adianta que não sou eu que vou resolver esse problema. Eu digo, mas se você está no lugar de quem deve resolver, é você que tem que resolver lá. Tudo bem, mas eu não vou poder resolver, porque eu não sei fazer isso. Está claro para você? Eu falei, não está claro. E foi feia a conversa, viu? Passou, eu me tornei, depois eu fui fazer mestrado, me tornei professora, já estou quase para me aposentar. Nunca esqueci disso. Depois de um tempo, essa professora foi fazer uma palestra onde eu estava assistindo um evento, um congresso. Gente, sentei assim na frente, nem lembrei que era ela. Quando ela começou a falar, começou a me dar um remorso, começou a me dar um negócio. Eu falei, eu tenho que falar com ela hoje. Eu vou pedir desculpa. Já tinha tempo, mas começou a me dar um negócio dentro de mim, que eu fiquei mal, não consegui prestar atenção no que ela estava falando. Porque, sabe quando não faz mais sentido você guardar aquilo? Acabou a palestra, todo mundo foi falar com ela, não sei o que, ela é uma pessoa renomada. Aí, quando deu o intervalo, ela estava quase pegando as coisas para ir embora. Eu falei, professora, eu posso falar com a senhora? Ela falou, oi, pode. Ela nem lembrava de mim, ó. Aí eu falei assim, pode? Ela falou assim, professora, olha, um dia eu era residente, não sei o que lá, aconteceu isso.
me lembro muito pouco. Eu falei, não, professora, não importa, eu quero te pedir desculpa. Ela, mas menina, isso já passou. Eu falei, professora, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso, porque senão, por que eu fui lembrar disso? Isso está me fazendo mal. Eu preciso fazer isso, porque está mal resolvido em mim. Aí ela, minha filha, pegou, me deu um abraço, né? Foi um gesto tão disciplinado dela, tão educado. Me ensinou e, assim, me deu coragem de fazer mais vezes isso quando eu for lembrando. Porque quando a gente lembra, é porque foi mal resolvido mesmo. E aí, ter essa ação, ter essa sinergia, sabe? E ela foi tão receptiva. O que poderia acontecer se ela não fosse receptiva? Ela lembra de você, como é que esquece uns olhos verdes grosseiros daquele jeito, né? Podia estar falando isso. O que ia acontecer comigo? Professora, tudo bem, mesmo assim eu quero lhe pedir desculpas, entendeu? O máximo que vai acontecer é as pessoas não disserem assim, não quero suas desculpas. É o máximo que vai acontecer, ela vai me bater? Hoje não. Se fosse no passado, ia arrancar meu pescoço. Mas agora ela não vai me prender, não vai me bater. Não vai sair correndo atrás de mim. Não vai mais se vingar. Porque se eu estou para me aposentar, então ela já está aposentada há muito tempo. Gente, é isso. Essas coisas precisam ser recriadas. Os relacionamentos, e assim, eu lembro que eu tinha muita dificuldade de entrar na UFBA e no departamento que ela trabalhava. Então, eu evitava. E isso se tornou cotidiano. A ponto de eu nem subir, não, vou por aqui. Nem lembrava assim com detalhes, né? Mas era por causa dela. Acho que ela não foi muito elegante. Mas eu também, né, fui bem deselegante. Mas tem que partir de alguém. E eu estou com o coração leve, porque tive a oportunidade de construir isso dentro de mim. Eu botei meu ego, chamei ele e falei, você segura a onda aí, que agora eu é que vou te ensinar como é que se faz. Venha cá, professora, desculpe. Entendeu? É assim que faz. É chamar o seu espírito, é puxar a rédea desse ego e dizer como ele tem que se comportar. Porque é diferente a paz. Eu posso dizer a vocês que eu estava em paz, mas é diferente quando você faz isso. É diferente quando você vai até a essência da coisa em si e desfaz de uma maneira leve. Precisei, talvez, amadurecer para algumas coisas? Talvez. Porque também acho que tudo vai acontecer dentro da sua proporção. Mas lembrar disso dentro do estágio que estamos, reconstruir isso dentro de nós, reler quem somos, tem que fazer parte desse cotidiano. Não adianta levantar na doida, botar o pé no chão e vir para o centro, ir para o trabalho, sem pensar quem somos nós. Sem fazer a conexão com Deus. Agradecer o dia, agradecer a noite. Como pode ter um São João tão melhor como esse? Não é, gente? Salvador é paz pura. É paz pura em relação a outras cidades. Que pode ser melhor? Não tem local que curta tanto São João como Salvador, como Bahia. Como é que a gente pode não agradecer um dia, uma noite, uma viagem sem turbulência, uma pista que já foi pior? Sabemos disso. Quantas vezes fomos para o São João interior e a gente não conseguia passar nas estradas? Muita coisa para ser feita. Sim, isso não quer dizer que nós não vamos reivindicar. Mas o que eu estou querendo dizer é, não vamos aumentar mais a densidade, seja para políticos, seja para engenheiros, seja para os familiares, mais do que já está. O fardo já está pesado para todos. A gente tem que reverter. Então, trazer a consciência em si dessa proposta e deste propósito, que é o perdão, é necessário e urgente acontecer. O mundo está em franca transição. É nítido isso. É só você olhar os líderes, como eles se movimentam.
eles não vão poder tão longe continuar se movimentando dessa forma. Porque a lei é certa. A lei vai se fazer. A lei principal é a lei do amor. A gente pode demorar para a gente, pode ser rápido para eles, mas a transição é franca. É só você olhar para o seu país e olhar como é que anda o pensamento sobre como melhor liderar um país. E aí a gente vai trazendo esses exemplos que são bons para as nossas casas e desses para dentro do nosso coração. Como podemos fazer esse crescimento sair de nós e ser exemplo nas pessoas a tal ponto que elas olhem para nós e digam: nossa, como você mudou. E elas nem convivem conosco, porque elas sentem na vibração a nossa mudança. Proponho a todos dar os bons dias, boa tarde, boa noite, beijar os seus maridos, os seus filhos, dar abraço em suas mães, seus pais. São João está aí. Vamos tentar controlar esse ego, ensiná-lo a um crescimento infinito. Eu espero que eu tenha dividido com vocês um pouco dessas reflexões e que possamos ter uma vida com mais perdão. Tá bom? Grande abraço.